Comunidade Amor e Graça apresenta Pastor Matheus Martins, líder da Igreja Batista Boas Novas em Dracena há 4 anos, psicólogo, pós-graduado em Teologia Sistemática pela Fabapar, casado com a Gessiane Martins há 6 anos, Matheus também é pai do Levi. Gremista, amante de tereré, churrasco e, claro, apaixonado pelo Espírito Santo. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas o nosso preletor convidado, Pastor Matheus Martins. Boa noite, gente. Gente, para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui junto com vocês nessa noite, celebrando esses 5 anos de Comunidade Amor e Graça. Para mim é um privilégio estar aqui com o Cacá, tenho parte dessa igreja como família, conheço Martinelli, sua família, Daniel, também Lucas. Para nós é uma honra, um privilégio. Hoje o pastor João Rose, minha mãe, veio junto comigo hoje, celebrando aqui esse dia tão maravilhoso, especial. Eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas e, pela graça de Deus, sou pai do Levi há 40 dias, irmãos. Sou um pai fresquinho, graças a Deus, por isso minha esposa não pôde estar comigo hoje, mas eu tenho muita gratidão no meu coração. Já ministrei vocês aqui no nosso retiro de jovens há um tempo atrás e conheço o Cacá há algum tempo e nosso coração se conectou, nós carregamos da mesma paixão e eu tenho a convicção que o Espírito Santo já está fazendo algo no teu coração, mas ele vai falar muito mais com você nessa noite, amém? Sem mais enrolação, abra a tua Bíblia em João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Tem alguém que está sem lugar lá no fundo, está todo mundo acomodado. Se não tiver, os adolescentes vêm para frente, sentam aqui como alguns já estão, tá bom? Obrigado pela sua paciência, você que nos visita também, obrigado pela sua visita hoje. Você tem um encontro especial com o Espírito Santo hoje. E existem encontros que marcam a vida da gente. Existem encontros que mudam a vida da gente. Eu lembro do dia que eu tive o meu primeiro encontro, quando o meu filho nasceu, né? Há 40 dias atrás. A minha vida mudou. Eu tive que me segurar para não dar vexame lá no hospital. Porque eu sou uma manteiga derretida. E os médicos, tudo ali sério, né? Aí eu peguei meu filho no colo a primeira vez. Muda a vida, sim ou não? Quando você encontrou a mulher da sua vida, a sua vida mudou, sim ou não? Quando você encontrou o homem da sua vida, a sua vida mudou. Existem encontros que marcam a vida da gente, que mudam a nossa história completamente. Se esses encontros já mudam a nossa vida, já mudam a nossa maneira de olhar a vida, já muda a nossa perspectiva, imagina um encontro com Jesus. O encontro com Jesus nos salva de nós mesmos. O encontro com Jesus nos livra da morte. O encontro com Jesus nos liberta do passado. O encontro com Jesus nos faz uma nova pessoa. Isso é que o encontro com Jesus produz. O encontro com Jesus é poderoso para nos transformar à imagem e semelhança dele. E eu quero falar sobre um encontro que Jesus teve com algumas pessoas na casa de Simão. João capítulo 12, versículos de 1 a 8. E o tema da minha palavra é Igreja, um lugar para todos. Eu nem sabia que era esse o nome da igreja. Quando eu vi ali, eu falei, eu acho que o Espírito Santo está nos conectando, graças a Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava ali Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E prepararam-lhe ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Se você puder pôr na NAA, por gentileza, se for possível, se não for, pode continuar na NVI. Estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu do cheiro do seu perfume.
Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E eu quero que você olhe também para esse mesmo encontro agora descrito por João Marcos. Marcos capítulo 14, versículo de 3 a 11. É o mesmo encontro, é a mesma situação, só que agora o Marcos ele traz alguns detalhes que João não trouxe. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa, perceba que agora o Marcos disse que era na casa de Simão, o leproso. Então veio uma mulher que Marcos não disse quem era, mas João disse que era Maria, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali, e Marcos disse o que João não disse. João disse que só Judas, mas Marcos disse que outros ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dados aos pobres. E reclamavam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão se incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre estarão com vocês, e quando quiserem, podem lhes fazer o bem, mas a mim nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para entregar a Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Aqui eu quero pensar junto com vocês nessa noite sobre essa igreja que Jesus talvez fundou e nos deixou um princípio. Talvez essa célula que Jesus participou, e ele vai na casa de Simão, leproso, 6 dias antes da Páscoa. Antes de ele morrer, ele passa na casa de Simão e deixa muitas lições para nós. Existem muitos personagens dentro dessa história. O primeiro é o Simão, o leproso. Ele que carregava esse nome, mas já havia sido curado da sua doença. Nessa história, nessa ocasião, também tinha Judas, o Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Também tinha a Marta, que sempre servia. Também tinha a Maria, que era apaixonada, doida, varrida. Ela deu um perfume de 30 mil reais para Jesus. Esposa, já pensou ganhar do maridão um perfume de 30 mil? Olha Deus falando aí, ó. Começou, Deus está falando. 30 mil perfumes, meu Deus do céu. Ela entregou aos pés de Jesus, derramou sobre ele. Também ali tinha Jesus no próprio centro daquela história. Existiam alguns personagens, e é muito interessante, porque quando a gente olha para a igreja de Jesus, ela não é formada de gente igual. A igreja de Jesus, ela é feita de gente diferente. A igreja de Jesus é um lugar onde cada um tem uma história, cada um tem um testemunho, cada um tem um milagre para contar. O Lázaro era um ex-morto, olha aí. Não, eu sou o ex-morto. Olha que interessante. Que testemunho maravilhoso. A igreja, a comunidade Amor e Graça é um lugar de gente diferente. É um lugar onde cada um tem um milagre para contar. É um lugar onde cada um tem o seu testemunho. Mas todos nós fomos encontrados um dia por Jesus. E há uma história antes de Jesus e uma história depois dele.
Lázaro antes de Jesus era morto, mas depois de Jesus era ressuscitado. O leproso era antes de Jesus, mas depois de Jesus ele foi curado. A igreja de Jesus é formada por gente diferente. O objetivo dessa comunidade não é fazer gente igual, todo mundo com o mesmo jeito, com a mesma forma, com a mesma maneira de falar, todos com os mesmos dons, não. Para que a gente cumpra o propósito de Deus para essa cidade, para Presidente Prudente, para essa região, nós precisamos de gente, e gente diferente. Cada um é de uma forma, cada um é de uma maneira. O Judas era um, a Maria era outra, a Marta era uma, todos eram diferentes. A igreja de Jesus é como num time de futebol. Deus é o presidente, da voz de comando. Jesus é o técnico. O pastor é só o auxiliar técnico. Os jogadores estão tudo aqui, ó. Tudo jogador. Agora onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo é o camisa 10 e o faixa. Porque quando fica difícil, toca a bola nele que ele resolve. Só que no time de futebol de Jesus não pode ser só atacante. Não tem só o camisa 9. Não tem só o zagueiro, não tem só o lateral. Cada um tem uma característica. Mas todos nós jogamos no mesmo time, em favor do mesmo Senhor. Quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Porque a igreja de Jesus é plural, é diferente. Mas Jesus continua no centro da sua igreja. Essa é a igreja de Jesus. Amor e graça é isso. Uma igreja plural, diferente, mas que carrega o amor e a graça de Jesus. Amém? A primeira pessoa dessa igreja era o Lázaro. Eu vou começar pelo Simão, melhor, o dono da casa. O Simão era o leproso, esse que carregava um rótulo. E você sabe que a lepra era uma doença que afastava a pessoa do convívio social. Mais ou menos como a Covid. Na Covid-19, quem contraía tal doença tinha que ficar afastado socialmente. E ficava por um tempo, que tempo terrível, não foi, gente? Tempo difícil. A lepra era exatamente assim. A pessoa que era leprosa era vista com maus olhos pela sociedade. Ela ficava excluída, ela ficava em uma cidade onde ela não poderia estar no convívio social. A religião excluía os leprosos. Jesus ia na casa dos leprosos. A religião colocava os leprosos de lado. Jesus os chamava e os curava. A igreja de Jesus é um lugar de gente excluída, de gente que não tinha nome, sobrenome. A igreja de Jesus é lugar de ex-fofoqueiro, ex-pinguço, ex-mentiroso, ex-traficante, ex-homicida. A igreja de Jesus não é um lugar só para gente certinha, para gente correta, para quem tem nome, quem tem sobrenome. Não, não. A igreja de Jesus é para quem olhava e para quem olha e diz assim: aquele dali não vai dar em nada. É esse que nós vamos acreditar, porque Jesus acredita nos leprosos. Jesus ressuscita os leprosos, Jesus cura os leprosos. Onde estão aqueles que um dia tinham uma lepra, mas foram curados por Jesus? Onde estão aqueles que eram pecadores, mas um dia foram alcançados pelo amor e pela graça de Jesus? A igreja de Jesus é lugar de ex, gente. Todo mundo é ex alguma coisa. O Simão era um ex-leproso. A igreja de Jesus não é um lugar só para quem não tem passado. Não, não. Esse é o lugar, essa é a comunidade para você que tem um passado que não se orgulha, porque Jesus Cristo pode transformar o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Na igreja de Jesus há espaço para os leprosos. A igreja é um lugar de inclusão e não de exclusão. A igreja é um lugar de incluir. A igreja continua indo atrás de quem ninguém quer. Gente, a igreja continua sendo um lugar de quem tem temperamento difícil. Gente, a igreja continua sendo um lugar de quem dá trabalho. Olha você aqui, graças a Deus. Gente, a igreja não é um lugar só de gente certinha. Não é um lugar de quem dá trabalho. Gente, Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não foi atrás dos perfeitos, Jesus não foi atrás de quem não precisava, Jesus foi atrás de quem precisava de salvação. Na igreja de Jesus tem lugar para ex-avarento, tem lugar para ex-orgulhoso, tem lugar para ex-fofoqueira, tem lugar para ex-tudo, gente. A igreja é esse lugar.
Na igreja tem lugar para mim e para você. Nós precisamos ser aqueles que estão preparados para acolher aqueles que estão precisando de um abraço. Eu creio que assim como na igreja de Jesus, um ex-leproso virou um hospedeiro, alguém que recebeu uma célula dentro da sua casa. O leproso agora se torna parte daquilo que Jesus estava fazendo. Levanta a mão direita para o alto, posso profetizar? Essa é uma casa que vai receber muito ex-leproso, pecador, gente que ninguém quer, gente que está largado nas ruas. Vocês serão aqueles que vão abraçar. Ei, Jesus pode mandar, nós iremos acolher, nós iremos amar, nós iremos trazer salvação, nós não iremos excluir, nós iremos incluir em nome de Jesus. Nós precisamos estar preparados para isso, gente, para acolher esse tipo de gente. Na igreja de Jesus tinha espaço para Simão, ex-leproso, mas tinha espaço para Judas também. Fala comigo, misericórdia. Gente, Judas olhava mais para o dinheiro físico do que para o que realmente importava. Judas, diante daquela situação, daquela oferta extravagante, ele pergunta: por que esse perfume não foi vendido? Onde já se viu esse desperdício de recursos, pastor? Mandar lá para o Maranhão, nós podia fazer um puxadinho aqui, aumentar. Onde já se viu isso? Como já se viu abençoar outra igreja que foi assaltada? O Judas estava olhando para o que não importava. Ele estava olhando para o dinheiro físico. Só que, será que Jesus não sabia que Judas desviava dinheiro, gente? Sabia. Será que Jesus não sabia que Judas trairia no fim Ele sabia, mas mesmo assim, na igreja de Jesus tinha lugar para Judas. Igreja continua sendo lugar de gente torta. Espero que não seja você, aleluia. Mas irmão, é melhor a pessoa torta aqui dentro do que lá fora. Porque uma hora Jesus vai te pegar, uma hora Jesus vai te endireitar, uma hora Jesus vai te transformar, mas é melhor você estar aqui. Na igreja de Jesus tem lugar para Judas também, irmão. Porque tem muita gente que vem à igreja, vem há um tempo somente, não se torna a igreja e não vive uma vida transformada. Não adianta a gente se iludir e achar que todo mundo aqui, não adianta, irmão. Na equipe de Jesus tinha, por que às vezes na nossa não vai ter? Só que uma verdade é clara, preste atenção comigo, ouça isso aqui. Judas vai provar o quanto você é capaz de amar o próximo. Olha o silêncio da morte aí. Judas vai provar o quanto você ama o diferente. Porque, irmãos, amar o igual, até o PCC faz. Amar quem tem os mesmos valores, os mesmos princípios, até o PCC faz. E às vezes vai melhor do que eu. Agora, amar o traidor, amar o diferente, amar quem apunhala pelas costas, amar o inimigo, é só gente doida para fazer. É só quem ama de verdade. É só quem decidiu abdicar da sua vida, quem decidiu abdicar dos seus conceitos para viver os conceitos do reino. Onde está a igreja que vai amar Judas, os traidores, aqueles que não valem, aqueles que não merecem o nosso amor? Onde estão? Onde estão aqueles que vão amar? Nós precisamos ser esse, gente. Jesus acreditou em Judas até o último instante. Na última ceia, Jesus deu ceia para Judas. Judas não quis participar. Mas até o último segundo, gente, Jesus acredita em Judas. E é interessante que Judas achou os 30 mil uma oferta muito escandalosa. Mas Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe o que isso nos ensina? Às vezes Judas, alguns que nos cercam, criticam a nossa entrega em favor de Jesus e do reino. Fica dizendo, por que você está servindo tanto? Por que você está ofertando, está indo lá dar dinheiro para o pastor? Por que você está fazendo célula na sua casa? Onde já se viu abrir a porta da sua casa para as crianças sujar tudo o seu tapete, vomitar no sofá?
Por que você está fazendo isso? Por que você está orando de madrugada? Que fanatismo é esse? Normalmente, alguém fala assim, né? O Judas estava ali criticando a oferta de Maria, a entrega de Maria. Mas é interessante que Judas estava criticando Maria por ter dado 30 mil, mas vendeu Jesus por muito menos. Às vezes, quem está criticando a tua entrega, está vendendo Jesus por muito menos. Às vezes quem critica aquilo que você está fazendo por Jesus, está vendendo Jesus por um beijo. Está vendendo Jesus por 30 moedinhas. Está olhando para você e dizendo assim, por que você está fazendo? Mas está entregando Jesus por muito menos. Judas, ele prova o quanto nós amamos o Senhor e quanto nós amamos o próximo. Pastor, o que a gente faz com Judas, pastor? Vamos matar ele agora. Pega ele, Jesus, vamos matar. É isso que a gente tem que fazer com Judas, irmão? Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Jesus propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Aonde, gente? E foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos, os donos da casa, chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou uma boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Vamos matar o Judas? E o dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês podem arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio, amarrem-os em feixes para serem queimados, mas recolham um trigo no meu celeiro. Amém. O que a gente faz com Judas? Deixa ele na geladeira. Deixa ele lá no meio. Ele vai crescer, mas na colheita final não vai ser a gente que vai separar. É o nosso Jesus que vai fazer a separação. Só que tem muita gente que fala, eu vou sair da igreja porque Judas me feriu. Não, o Judas, o cara me traiu. Não! Irmão, se Judas te feriu, eu quero te lembrar, Jesus continua sendo aquele que cura. Se Judas te traiu, Jesus continua sendo aquele que traz cura para a tua ferida. Na igreja de Jesus também tem lugar para Judas, irmãos. Você querendo ou não. E eu creio que não é você, amém? Na igreja de Jesus, tem lugar para a terceira pessoa também. Diga assim comigo, tem lugar para Maria. A Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, ela é aquela que quebra o vaso precioso aos pés de Jesus e Marcos diz que foi na cabeça, nos cabelos, então foi no corpo todo. Tanto é que Jesus diz, ela ungiu todo o meu corpo. Ela derrama todo aquele perfume precioso, porque ela valorizava a presença de Jesus. Gente, Maria tinha tanto amor por Jesus que ela entregou aquilo que ela tinha de mais valor. O amor dela era tão violento que ela ofertou um perfume tão caro. E até hoje nós falamos da oferta e da entrega de Maria. Até naquele tempo a oferta de Maria escandalizou alguns crentes que estavam ali dentro da igreja. Para que ofertar tanto, filha? Não precisa disso não, dá o dinheiro para os pobres, esse povo aí já tem. Foi isso que os crentes falaram. Irmãos, amar Jesus demais sempre vai escandalizar alguns. Alguns vão ficar escandalizados. Mas a boa notícia é, Jesus está recebendo esse amor. Na igreja de Jesus também tem lugar para gente apaixonada pela presença de Jesus.
A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Mas eu estou falando com alguns aqui, eu estou falando com você, que o meu e o teu amor por Jesus Cristo não vai se esfriar, não vai diminuir. O nosso amor vai aumentar, vai crescer. À medida que o tempo passar, nós seremos ainda mais apaixonados pela presença de Jesus. Gente, eu acredito que quanto mais o tempo passa, mais a gente se apaixona por Jesus. A nossa paixão não vai diminuindo, mas como nós precisamos de homens e mulheres que decidem ser extravagantes na presença de Jesus. Como ainda precisamos de pessoas que decidem caminhar em uma contramão apaixonada por Jesus. Gente, servir em uma sociedade que só quer ser servida, escandaliza. Gente, ofertar, entregar, doar em uma sociedade que só quer juntar, escandaliza. Gente, amar a Jesus escandaliza. Porque quem ama demais certamente chama atenção. Já viu um adolescente apaixonado? É interessante, não é? Num dia ele não escovava os dentes, não penteava o cabelo, não cortava a barba, não fazia nada. Apaixonou, meu amigo. Corta o cabelo, fica 3 horas passando gel no cabelo, é creme, já viu? Adolescente cremoso, assim, aqueles meninos que não ligavam para nada, aí começa, apaixonou, não é nenhum de vocês não, né? Não, né? Apaixonou, põe brinquinho na orelha, relógio no pulso, tênis branco, vira outra pessoa. Porque o apaixonado chama a atenção. Não, é todo dia, quer dar presente, é todo dia, manda mensagem, porque a paixão, ela é evidente. A paixão não é só no coração. A paixão precisa se tornar prática, ela precisa sair daqui e vir para fora. Assim precisa ser a nossa paixão por Jesus. A nossa paixão precisa aparecer. No momento da adoração, você precisa dar uma adoração para Jesus apaixonada. No momento do teu serviço, você precisa servir apaixonado. Aonde você estiver, a sua paixão por Jesus precisa aparecer. Maria é essa que oferta de uma maneira escandalosa. 30 mil de oferta, irmão. Em nome de Jesus. Vai ter oferta ainda maior aqui, Cacá, em nome de Jesus. Só oferta escandalosa, em nome de Jesus. Gente, lá na igreja, a gente tem uma Maria, né? Nós temos uma Maria lá. No período da adoração, irmão, eu não sei, eu sou meio, né? Eu não consigo ficar parado. Para mim já foi um desafio ficar nesse espacinho assim para adoração. Eu tive que ir um pouquinho para o corredor aqui, ando para trás e para frente. Para mim foi um desafio. Porque eu gosto de caminhar, andar e erguer as mãos, baixar e tal. Mas lá nós temos uma Maria. Ela senta no último, lá no banco, lá, na última fileira, onde ninguém está vendo lá. E tem espaço, aí agora ela arrumou uma bandeira. Aí ela fica adorando a Deus assim, na bandeira, e vai, sabe aquelas... Sabe aquelas mulheres assim, né? E vai, e adora, e vai. Você fala, meu Deus do céu, o que ela está sentindo que eu não estou sentindo? Não é possível. Essa mulher está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Mas ela é uma mulher tão apaixonada por Jesus que nos constrange, irmãos. Teve um dia que a Neidinha nos ensinou tanto. Eu sempre compartilho esse testemunho. A mãe dela foi para a UTI. Infelizmente, a mãe dela faleceu há umas 5 semanas atrás. Para nós foi uma perda muito difícil. E quando a Neidinha estava na UTI, ela chegou em mim e falou assim, pastor, você não sabe a oportunidade que Jesus me deu. Eu falei, o que, minha irmã? Fala para mim. Pastor, o senhor sabe que eu faço visitas no hospital? Eu sei, minha irmã, você é maravilhosa. Ela vai quando ela vai em todos os quartos da Santa Casa de Dracena, em todos. Ora por todo mundo. Aí a mãe dela estava na UTI e ela falou, pastor, agora eu descobri, pastor, a UTI eu nunca podia entrar, porque na UTI eu não posso entrar. Por quê? Porque lá é só acesso para o familiar. Mas eu descobri a hora que os familiares ficam na sala de recepção. E quando eles estão na sala de recepção, não tem ninguém para falar de Jesus para eles. Pastor, minha mãe foi para a UTI, e agora eu descobri o horário. Sabe o que eu vou começar a fazer, pastor?
Vou ficar lá na sala de recepção, porque quando os familiares chegar, eu vou falar de Jesus para eles. Quem é apaixonado por Jesus vai deixar a sua paixão transparecer, vai compartilhar daquilo que tem, não importa o lugar, a ocasião. A mãe pode estar na UTI, a mãe pode estar nas UTI, mas ela ainda compartilha de Jesus Cristo, a sua maior paixão. Onde está a igreja apaixonada por Jesus? Que a paixão por Jesus na sua vida, no seu coração aumente mais, que ela apareça ainda mais, que nos quatro cantos de Presidente Prudente se ouça de uma igreja apaixonada pela presença de Jesus. Gente, essa é uma igreja com uma vida de oração pulsante. Essa é uma igreja que precisa desenvolver ainda mais uma adoração vibrante, apaixonada. Uma vida de evangelismo. Daniel convocou aqui para uma vida de evangelismo vibrante e apaixonada. Uma igreja que fala de Jesus com lágrima nos olhos, pelo tanto que ama a presença de Jesus. Uma igreja que carrega tanto a sua presença, que oferta a sua vida voluntariamente, não porque ele foi pedido, não porque o pastor disse, mas porque a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. Se o teu pastor não te pedisse mais para servir, você continuaria servindo? Não sirva porque alguém te pediu, sirva por amor. Porque na igreja de Jesus tinha lugar para Maria, mas também tinha lugar para Marta. Marta era aquela que servia. Quando Jesus vai para a casa de Marta e Maria, Marta está servindo. Maria está de novo, apaixonada, doida, varrida nos pés de Jesus. Mas Marta está sempre servindo. Igreja também é lugar de gente que serve. Igreja não é um lugar só de vir aqui e ficar sentado. Você conhece o crente 3S, sim ou não? Vou te apresentar o crente 3S. É o crente salvo, sentado e sossegado. Ele foi salvo, ele sentou, sossegou. É o crente 3S. Ele eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu venho aqui na igreja bonita, eu oferto às vezes e tal, estou aqui de boa, graças a Deus, né? Já não vou mais para o inferno. É o crente 3S. Mas Jesus não te chamou e não me chamou para a gente ficar sentado, salvo, sossegado. Não. Jesus não chamou, o povo de Deus não é esse que fica sentado esperando ter os seus pés lavados. Não, o povo de Deus é esse que tem a toalhinha nos ombros e diz assim: onde estão aqueles que precisam ser servidos? Onde estão aqueles que precisam ser servidos em Prudente? Onde estão aqueles que precisam ser servidos, Cacaim, e aqui na comunidade de amor e graça? Onde estão aqueles que precisam ser servidos? Porque nós iremos servir. Se você não serve, 2025 é o ano de você servir. Você precisa servir nessa comunidade, na sua casa, na sua família, na sua empresa, mas nessa comunidade também. Igreja é lugar de servir. Marta estava naquela igreja. Gente, nós precisamos entender o valor de servir. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levem as cargas uns dos outros, assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Auxiliando os nossos irmãos, levando as cargas uns dos outros, servindo uns aos outros. Não podemos servir somente a nós mesmos. Sirva na sua célula, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, que onde você estiver, que você seja encontrado servindo, amém? Essa é uma igreja que serve à cidade e serve por amor. Guarde isso, gente. O amor é um investimento que não espera retorno. Quando você serve por amor e não espera retorno daquilo. O amor é uma moeda que não tem troca. O amor é uma moeda que não contabiliza o quanto foi investido. Gente, sirva e continue servindo e sirva ainda mais. Em nome de Jesus, que essa igreja já tem sido serva de Presidente Prudente, mas que seja serva do estado de São Paulo, das nações da terra, que por onde vocês forem enviados, que sejam encontrados como servos do Senhor. Em todas as esferas da sociedade, onde estiverem inseridos, a igreja de Jesus é um lugar de servir.
na igreja de Jesus também tinha o lugar para Lázaro, o ex-morto. Ele tinha morrido fazia 4 dias. Ele já tinha sido enterrado e não tinha mais o que fazer. E você conhece a história. Mas Jesus decidiu encontrar. Gente, igreja é um lugar de gente que estava morta em seus pecados e delitos. Gente, igreja é um lugar de gente que estava sem esperança, de gente que não tinha perspectiva, de gente que olhava para si e dizia: o que vai ser da minha vida? A palavra de Deus nos diz que nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Gente, não havia solução para nós. Nós estávamos mortos assim como Lázaro. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Essa era a nossa condição. Mas um dia Jesus invadiu a cena. Um dia Jesus chegou na nossa história e Ele bradou na nossa história e Ele disse: Lázaro, vem para fora, ressuscita, ressuscita. Você que estava morto, tenha vida, tenha vida, tenha vida. Igreja é um lugar de ressurreição. Igreja é um lugar de ressurreição. Igreja é um lugar onde casamentos estavam falidos, mas foram restaurados. Igreja é um lugar onde gente estava desacreditada, mas Jesus acreditou. Gente, igreja é um lugar de ressurreição. Onde estão aqueles que foram ressuscitados por Cristo Jesus? Será que você pode fechar os teus olhos e agradecer? Jesus, obrigado pela tua ressurreição, obrigado pela tua vida, obrigado porque um dia o Senhor me encontrou, obrigado porque um dia o Senhor me ressuscitou. Aleluia. Olhe para mim. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 diz: Ele nos libertou do poder das trevas, da morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Gente, Jesus é especialista em transformar lixo em obra de arte. Aleluia. Jesus é especialista em transformar lixo em obra de arte. Jesus continua sendo aquele que ressuscita mortos, mortos em pecado e mortos fisicamente também. Igreja é um lugar de cura espiritual, mas de cura física também. Gente, igreja é um lugar de quem andava angustiado, desesperado, mas aqui você encontra Jesus e você encontra a paz que excede todo entendimento. Porque João capítulo 5, versículo de número 21 diz: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aleluia. Gente, igreja continua sendo um lugar de ressurreição. Igreja continua sendo um lugar de transformação. Vocês estão há 5 anos desfrutando de tudo isso, de ressurreições, de transformações, de testemunhos. Mas a igreja também é um lugar de curas físicas, assim como Lázaro foi curado fisicamente. E eu sei que vocês têm muitos testemunhos, mas eu lembro do nosso testemunho da Diana. Ela tinha 3% de chance de vida, para o médico não falar que ela já estava na última. Todos os órgãos dela estavam paralisando. O coração estava quase parando. Então a gente se uniu, se juntou em 12 dias de oração e oramos, e Diana, e Deus cura a Diana, e cura a Diana, e cura a Diana. Irmão, ela estava com o laudo de morte prontinho para ser assinado. 3% de chance de vida. Mas hoje quem está com os 2 filhos no braço lá? A Diana, irmãos. Eu sei que vocês têm muitos testemunhos,
Mas eu quero vos lembrar que igreja continua sendo um lugar de ressurreição. Não fique satisfeito com um casamento que não está dando certo. Não fique satisfeito com uma doença que talvez está te afligindo. Não fique satisfeito com uma situação que Jesus pode resolver, porque hoje pode ser uma noite onde Jesus vai estar dizendo para você: Lázaro, vem para fora, haja vida, receba de graça, receba de favor, receba de cura, receba de libertação, receba de restauração. Essa é uma noite de ressurreição. Lázaro era uma comprovação que Jesus é aquele que ressuscita. Nós estávamos mortos, mas Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 6, se você puder ficar de pé no seu lugar. Efésios 2, de 4 a 6. Nós estávamos mortos, mas ouça com atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, aleluia. Igreja é lugar de ressurreição. Onde estão aqueles que já foram ressuscitados por Jesus, que foram encontrados por Jesus, que tiveram a sua vida mudada por Jesus? Essa é uma noite de talvez duas coisas, e que o Espírito complete aquilo que Ele quer fazer e dizer. Mas olhe para mim, essa é uma noite de a gente se comprometer ainda mais com a igreja de Jesus. Essa é uma noite de a gente dizer assim: Jesus, conta comigo. Jesus, eu quero ser aquele que vai resgatar os Lázaros, Jesus. Jesus, eu quero ser aquele que vai resgatar os ex-leprosos. Jesus, eu quero ser aquela Maria que adora com extravagância. Jesus, eu quero ser como Marta, que serve. Jesus, eu quero amar Judas. Me ensina a amar os meus inimigos, Jesus. Essa é uma noite de a gente assumir um compromisso e dizer: Jesus, não importa o que ou como, mas eu quero te servir na tua igreja. Eu quero te servir até que o Senhor volte, ou até que o Senhor me leve. Eu quero ser encontrado servindo e te amando. Eu quero ser encontrado ainda mais apaixonado pela tua presença, mais apaixonado do que no começo, mais doido, varrido pelo Espírito Santo do que no princípio. É assim que nós seremos encontrados. Uma igreja vibrante, pulsante, apaixonado por Jesus e pela sua presença. Então feche seus olhos e comece a falar com Deus agora e dizer: Jesus, eu quero te servir com mais intensidade ainda. Eu quero me comprometer ainda mais com o Senhor, Jesus. Jesus, eu não tenho feito nada, talvez agora eu quero me colocar à disposição. Eu quero servir-te mais. Eu quero te amar ainda mais, Jesus. Ajuda-me, Jesus, a te amar. Ajuda-me a te servir. Ajuda-me a acolher. Eu tenho uma palavra no meu espírito, e eu creio, e enquanto eu orava sobre isso, sobre essa comunidade, que a nossa parceira Cacá, eu tive clareza no meu espírito. E vocês vão acolher todo tipo de gente. Vão acolher todo tipo de gente, de todo tipo de classe social, de todo tipo de intelectualidade, gente que sabe muito e gente que sabe tão pouco. Mas a palavra que vem no meu espírito: Jesus, qual que é o povo, o público que a comunidade Amor e Graça mais vai receber? E é uma palavra clara do Espírito: vocês vão receber muitos ex-leprosos. Essa é uma igreja, Cacá, Deus te está dando uma unção, um batismo em amor,
para amar os ex-leprosos. E esse teu amor por aqueles que ninguém acredita, esse amor por aquele que ninguém dá nada, vai transbordar no meio da comunidade. Eu vejo Deus derramando sobre tua família, sobre tua casa, um amor sobre esses que talvez não são amados em muitos lugares, mas por vocês eles serão. Por vocês eles serão. Por isso, esse amor que o Espírito derrama sobre vocês, também vai se espalhar no meio da comunidade. Essa é uma comunidade que vai amar muitos ex-leprosos. Aqueles que têm história, aqueles que têm passado, aqueles que não se orgulham daquilo que fizeram ou deixaram de fazer, mas a partir daqui, a partir do encontro que tiverem com Jesus aqui, serão uma resposta, serão ungidos, consagrados. Jesus vai levantar pessoas estranhas no meio dessa comunidade para fazer a diferença, não somente aqui, mas na cidade. Derrama do teu amor sobre esta igreja, Jesus. Pai, que possamos amar, ó Pai. Que possamos amar sem preconceitos. Sem preconceitos. Que possamos olhar para quem ninguém olha. Que possamos incluir e não excluir. Que sejamos ainda mais apaixonados pela tua presença. Que em 2025 você seja ainda mais apaixonado pela presença de Jesus. Que você continue escolhendo a boa parte. Que o teu amor por Jesus escandalize aqueles que estão ao teu redor. Que aumente a fome pela palavra, aumente a sede pela oração. Que dentro do teu coração brote ainda mais paixão. Que eu e você possamos servir ainda mais, nos comprometer em serviço. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma última oração agora. E eu peço para toda a igreja de olhos fechados. E talvez você chegou aqui, você que nos visita pela primeira vez. Talvez você que está acompanhando online em casa também. Talvez você está dizendo: pastor, eu sou esse que estava morto. Hoje eu estou morto, pastor. Pastor, eu sou esse que não tenho perspectiva. Eu sou esse que olho para a minha vida e não vejo nenhuma solução. Eu sou esse que talvez estou desacreditado, talvez eu não tenho segurança da minha salvação. Eu sou esse que não me identifico como um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Mas hoje Jesus decidiu te encontrar. Hoje Jesus veio aqui, Ele falou, está falando com você. Ele está chamando para você para ser parte da sua família. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com uma placa, não. Tem a ver com uma disposição do coração e dizer: Jesus, eu quero ser teu filho, eu quero que você seja o meu pai. Eu quero ser adotado pelo Senhor, eu só vejo morte ao meu redor, não vejo perspectiva, mas eu quero ser ressuscitado pelo Senhor. Se hoje você quer tomar essa decisão, levante a tua mão direita para o alto. Se você nunca tomou a decisão por Cristo Jesus, se você quer tomar ela hoje, aleluia, Deus abençoe a sua decisão. Tem mais alguém? Aleluia, Deus abençoe a sua decisão. Tem mais alguém? Levanta a mão direita bem alto. Aleluia, Deus abençoe a sua decisão. O pessoal da equipe está aí, pronto, preparado para ir orar com esses irmãos. Fica com a sua mão direita levantada só um pouquinho, só para alguém ir orar aí com você, porque hoje chegou ressurreição na tua vida. Levanta a tua mão direita para o alto de novo, por gentileza. Cadê o pessoal? Aí, ó, levantando a mão direita, aqui na frente, aqui. Aleluia. Será que a igreja pode aplaudir a Jesus por esses irmãos que estão tomando essa decisão hoje? Fica com a sua mão direita levantada para o pessoal. Fica com a mão direita levantada, para que alguém possa orar por você. Será que juntos a gente pode orar por esses irmãos e por essas irmãs que decidiram hoje ser ressuscitados por Jesus? Feche seus olhos e comece a fazer essa oração. Jesus, muito obrigado por esses irmãos que decidiram hoje te servir, decidiram te seguir, decidiram pela vida de Jesus. Jesus, eu te peço por cada um,
Pai, que o teu filho e a tua filha possam encontrar uma nova perspectiva, uma nova vida do Senhor, que o sopro de Deus os alcance, que haja uma nova alegria nos corações, que haja nascendo de novo, uma nova criatura nascendo de novo hoje. Espírito Santo, dê a eles forças para que eles possam vencer o pecado, o mundo, as tentações. Espírito Santo, sela essa decisão, escreve o nome dos teus filhos no livro da vida e que jamais eles se desviem dos seus caminhos. Em teu nome que nós oramos, amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado. E a igreja é um lugar para todos, aleluia. É tão bom quando ele chega, né? Michel falou assim para mim: pastor, a hora que o senhor quiser parar, o senhor fala, mas eu não quero parar, porque nós estamos ensaiando para aquele grande dia, onde antes de ceiarmos com Ele na grande mesa, nós vamos louvá-lo, sem preocupação com horário, com dia, sem preocupação com qualquer outra coisa que seja. Sabe, queridos, a presença de Deus nos constrange. Não é uma questão epidérmica, emocional, é a presença de Deus. Deus usou muito Mateus para falar conosco. A igreja é um lugar de muitas pessoas. A igreja é o lugar de Jesus. A Bíblia diz, Apocalipse, que a igreja de Laodiceia não entendeu isso. Então Jesus falou assim: olha, eis que eu estou à porta e bato, igreja. Deixa eu entrar. Todo mundo entra na igreja, mas não pode faltar Jesus nela. Porque se faltar Jesus, nós nos tornamos somente um ajuntamento de pessoas. Amém? Feliz por vocês. Quer saber o resultado da nossa oferta? De gratidão àqueles que precisam? A igreja está ofertando para os irmãos, vai dividir entre eles, mais 18 mil... R$18.378. Isso me alegra muito o coração, queridos. Eu não vejo a hora da igreja estar ofertando 100 mil, 200 mil. Sabe por quê, queridos? Porque é assim, olha, quando Jesus me tirou das ruas, eu vivi muitos anos no tráfico. Você tem condição de entender o tanto que o tráfico patrocina pessoas lá fora? Rios de dinheiro para manter as pessoas dentro de um sistema escravizados. E eu fico tão feliz quando a igreja está aprendendo, quando a igreja está entendendo que nós temos que investir no reino e em pessoas. Então hoje, que Deus possa multiplicar na sua vida 100 vezes mais toda a semente que vocês colocaram nessas vidas necessitadas. Amém? Abra suas mãos. Quero abençoar a sua semana. Está com pressa de ir embora, mas já estamos em véspera de feriado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. Que você possa sair dessa casa nessa noite completamente diferente de como você chegou. Que toda lepra seja curada, que todo serviço seja revisto, que toda entrega de adoração seja genuína. Que você possa sair daqui completamente transformado, tudo quanto o Espírito Santo semeou no seu espírito, que haja vida e não morte mais, haja ressurreição. Assim nós despedimos vocês debaixo da unção, da graça e do favor do Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Bom Natal para vocês, irmãos. Aprecie esse tempo de Natal com moderação, amém? Muita moderação. Deus abençoe vocês. Vá em paz, em nome de Jesus. Obrigado a todos.